Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para pedir o fim do lockdown em 2 estados brasileiros e no Distrito Federal. O presidente diz que os governadores estão infringindo direitos básicos previstos na Constituição e avançando competências que são federais. A ação direta de inconstitucionalidade movida pelo presidente da República contra o Distrito Federal e os estados da Bahia e Rio Grande do Sul questiona o fechamento do comércio e o lockdown nas 3 localidades. Para o presidente, os governadores infringem o direito de locomoção previsto na Constituição Federal. Bolsonaro alega que esse tipo de restrição é prerrogativa do Executivo Federal e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Além disso, destaca que as medidas sanitárias mais rígidas no comércio tem gerado forte impacto na economia e até mesmo fome dentro da casa dos brasileiros. A fome também mata. A depressão tem causado muito suicídio no Brasil. Verdade. Tá? Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade para o povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não. Uns hipócritas falando de ditadura o tempo todo, os imbecis. Verdade. Agora, o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem, com necessidade, perde a razão. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse esse momento, mas vai acabar chegando. Eu espero que essa minha ação no Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, que os decretos falam em, simplesmente, né, em toque de recolher. O que é toque de recolher? Só em países ditatoriais. Estão aqui aplicando aqui a legislação de estado de sítio prevista na Constituição, que não basta eu decretar estado de sítio, o Congresso tem que validar embaixo. E governadores e prefeitos humilhando a população, dizendo que está defendendo a vida dele. Ora, bolas, que defendendo a vida? Vocês estão matando essas pessoas. O caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa. Tá? Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter. Né? Problemas sociais gravíssimos. Eu tenho mantido todos os meus ministros informados do que está acontecendo. E ainda culpam a mim. Como se eu fosse um insensível no tocante a mortes. À tarde, o governador Ibanez Rocha estendeu o lockdown na capital federal por mais uma semana. O decreto, que determina as medidas restritivas ao comércio, terminaria na próxima segunda-feira. Mas agora as medidas deverão ser adotadas até o dia 29. Já o governador da Bahia, Rui Costa, disse que a Procuradoria-Geral do Estado vai responder à ação no STF para garantir a defesa da população do Estado. A nossa Procuradoria do Estado atuará firme junto ao Supremo Tribunal Federal, defendendo os baianos e baianas. Queremos e temos a confiança do Supremo Tribunal Federal. O STF continuará com absoluta convicção ao lado da ciência, ao lado da vida e ao lado da saúde. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também criticou o presidente. Disse que Bolsonaro está gerando conflito e que ele chega atrasado, pois o decreto no estado termina no fim de semana. A lei federal que trata sobre o Covid dá competência aos estados para, através de decreto, estabelecer o que é essencial e que deve ser permitido para a comercialização em função desses tempos excepcionais que a gente está vivendo de pandemia, em que se busca restringir e reduzir a circulação de pessoas. O decreto tem a vigência prevista até o dia 21, próximo domingo. Na segunda-feira nós teremos outras normas, outras restrições estabelecidas no Estado de forma diferenciada. Na saída do Palácio da Alvorada, em conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que vai dar entrada numa segunda ação judicial e que aguarda uma posição positiva do STF para que os governadores não tenham autonomia para, sozinhos, criarem medidas de restrição econômica. Também disse que, em hipótese alguma, o Exército Brasileiro será autorizado a trabalhar em toques de recolher ou outras ações para evitar que as pessoas saiam de casa. Nós aqui estamos virando sopa no Brasil. Qual país do mundo não morre gente? Todos os países morrem. É verdade. Eu falo desde o começo, lamento as mortes, mas temos que enfrentar esse problema. O Brasil está igual aquele animal que foi capturado pela jiboia. Cada vez vai apertando mais. Daqui a pouco a gente pode respirar mais.
O meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair, entrar na desobediência civil, sair de casa, não adianta pedir ao exército, que o exército não vai. O processo no STF ainda não tem data para ser julgado, mas como há um pedido de liminar, pode haver uma definição sobre o tema a qualquer momento. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, deve se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro na próxima semana para debater um plano nacional de combate à pandemia da Covid-19. A reunião foi autorizada pelo plenário do Supremo na última quinta-feira, após Fux receber um convite de Bolsonaro para integrar um plano dos 3 poderes no combate à pandemia. O Conselho Nacional de Pastores entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que proibiu a realização de cultos presenciais no estado. O pedido tem o apoio da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. A ação foi elaborada em conjunto pelo Conselho Nacional de Pastores com a bancada evangélica. O deputado federal Cezinha da Madureira, do PSD de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, divulgou um vídeo em que defende que as atividades religiosas sejam liberadas nas cidades que têm restringido o funcionamento de templos e igrejas. Digo a você que nós não nos calaremos porque continuaremos garantindo os nossos direitos. Durante essa semana, nós impetramos algumas ações aqui no Supremo Tribunal Federal, como uma ADPF que agora já foi distribuída para a análise de um dos nossos ministros aqui no STF, que eu agradeço muito pela atenção, também pelo sentimento de que a igreja de fato jamais poderá ter seus cultos proibidos. Então eu venho aqui para trazer essa informação a você, que nós continuaremos trabalhando para manter aquilo que a Constituição nos permite, aquilo que a Constituição nos dá. E digo mais a você, nós somos os primeiros preocupados em cumprir aquilo que é determinado pelas autoridades sanitárias. E o governo federal assinou contratos com as farmacêuticas Janssen e Pfizer para a entrega de mais de 138 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Desse total, 100 milhões serão da Pfizer, com previsão de chegada já no segundo trimestre deste ano. E o outro lote, de 38 milhões, deve desembarcar no Brasil entre julho e dezembro. O ministro Eduardo Pazuello, que está de saída da pasta, já havia dito que o governo estava em vias de assinar os acordos. Até o momento, as vacinas com registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para aplicação na população, são as da Pfizer e a da AstraZeneca Oxford. As da Janssen ainda não têm nem autorização para uso emergencial. A Coronavac, aplicada em massa no país, tem autorização apenas emergencial. Tanto as vacinas da Pfizer quanto as da Janssen já foram aprovadas pela Organização Mundial de Saúde para uso emergencial. A última, do grupo Johnson & Johnson, é a única no mundo que requer apenas uma dose para a imunização total. O Ministério da Saúde informou que ainda negocia a compra de 13 milhões de doses da vacina da Moderna, além de outras 10 milhões de doses da Sputnik V. Vale lembrar que o Brasil integra o COVAX Facility, consórcio coordenado pela OMS para a distribuição de vacinas. O país deve receber 42 milhões de doses, sendo o primeiro milhão previsto para chegar neste fim de semana. Com os acordos com a Pfizer e Janssen, o Ministério da Saúde afirmou que já tem contratadas para 2021 a compra de 562 milhões de doses de vacinas. O Brasil vai pagar $10 por dose da vacina da Janssen. E veja a seguir: micro e pequenas empresas lideram a geração de empregos em janeiro. E veja ainda: governo diz que não vai abrir cadastro para quem ficou de fora do auxílio emergencial em 2020. O auxílio emergencial deste ano apresenta regras mais rigorosas. Devem ser beneficiadas mais de 45 milhões e meio de pessoas
que foram cadastradas no ano passado. O auxílio emergencial não vai abrir novo cadastro para quem ficou de fora do programa em 2020. Devem ser beneficiadas 45.600.000 pessoas que já estavam no cadastro único pelo aplicativo da Caixa ou Bolsa Família. As 4 parcelas do benefício começam a ser pagas em abril e os valores variam entre R$ 150 e R$ 375. Nessa nova rodada, a maior parte do público do auxílio emergencial, ou 43% dos beneficiários, que corresponde a 20 milhões de famílias, deve receber a menor cota do benefício, de R$ 150. Outras 16.700.000 famílias têm mais de um integrante e vão receber cotas de R$ 250. Já a maior cota, de R$ 375, deve ser paga a cerca de 9.300.000 mulheres, que são as únicas provedoras de suas famílias. O benefício de 2021 vai ser pago somente a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, R$ 550, e renda mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.300. Também podem receber o pagamento os trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e contribuinte individual da Previdência Social. O calendário com as datas de pagamento ainda deve ser divulgado pelo Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do benefício, e pela Caixa. O grupo do Bolsa Família começa a receber no dia 16 de abril, de acordo com o cronograma do programa. O ministro da Cidadania, João Roma, revelou hoje que o calendário do novo auxílio emergencial será divulgado na semana que vem e que quem não está no Bolsa Família receberá antes. A primeira das 4 parcelas será paga em abril. O ministro também reconheceu que os valores do novo auxílio, que vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, não são o ideal. Ele confirmou que o governo vai aumentar o valor do Bolsa Família a partir de agosto. Hoje, o benefício está em R$ 190. E agora o mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, ainda sentindo efeitos da alta da taxa básica de juros no Brasil e acompanhando o desempenho da divisa norte-americana contra outras moedas de países emergentes. A sessão também acompanhou os investidores de olho em Brasília, após a morte do líder do PSL no Senado, Major Olímpio. A moeda norte-americana caiu 1,54% e encerrou o dia cotada a R$ 5,482 na venda. E você vai conhecer agora a história de uma artesã que viu na crise um momento de superação. Entre carretéis de linhas, tesouras, cortadores e muitos retalhos, vive a Cristina. Quando a gente era criança, minha mãe costurava pra gente, né, nossas roupas. Então eu sempre tive essa ideia assim de que a costura passa um carinho. E sempre tive comigo que eu queria costurar, mas nunca tinha tido oportunidade. Em 2017, uma amiga me chamou para fazer um curso de patchwork. Falou: Cris, eu tenho um curso aqui que você vai gostar muito de costura, acho que você vai se identificar. E aí foi um caminho sem volta. Chefe cartorária do Fórum de Dourados há 21 anos, ela foi apresentada por uma amiga ao artesanato. E desde então, a rotina dela mudou completamente. Queria fazer e não tinha máquina. Primeira providência foi comprar uma máquina. Outro caminho sem volta, né? Porque eu comprei uma, comprei 2, comprei 3. E aí é muito gostoso. É desestressante você montar uma peça, formar uma peça, deixar tudo do jeito que o cliente quer, do jeito que a pessoa gosta. Você costurar um presente personalizado para uma pessoa, então você acha o tecido com a cara dela, uma peça com a cara da pessoa, é muito gostoso. Depois de 4 anos da primeira especialização, a Cristina transformou em segunda fonte de renda o que antes era um hobby. O que para muitos a pandemia trouxe algum tipo de prejuízo, para ela foi exatamente ao contrário, foi a solução. E aí eu comecei a produzir. Até agora eu não parei mais. As encomendas nunca pararam de chegar, mas com o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, ela viu mesmo a demanda aumentar. Inicialmente fez máscaras de proteção e nem imaginava que era só o começo de uma linda jornada.
As pessoas com a pandemia acabaram olhando mais para si, então eu tenho tido muito pedido de roupas feitas, né, sob medida, as pessoas estão olhando seus guarda-roupas e querem menos peças com mais personalidade, querem a casa com mais personalidade. Eu acho que a pandemia serviu também para a gente se olhar. E eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que só tende a crescer. Depois de um ano na rotina de home office e também de artesã, Cristina tem uma única certeza, de que a costura, para sempre, estará no seu dia a dia. Eu falo que cada peça é única. Por mais que eu faça igual, ela sempre vai ser única. Porque cada peça que eu entrego, eu falo que vai um pedaço do meu coração com ela. Tem umas peças que eu faço e aí olho e falo, não, essa aqui eu não vou entregar. Essa aqui ficou muito bonitinha. Então eu falo que cada vez que a gente entrega uma peça, a gente entrega um pedaço da gente junto. E veja a seguir os números da pandemia no mundo. E veja ainda. A Anvisa divulga medidas para evitar a falta de remédios para intubação. A Anvisa declarou que vai publicar medidas regulatórias emergenciais para enfrentar a escassez de remédios para intubação e suporte ventilatório de pacientes graves. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 18 estados vivem uma situação crítica no que diz respeito ao abastecimento de medicamentos. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem mais informações. As novas medidas regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária têm o objetivo de dar flexibilidade de critérios e até mesmo autorizar a importação direta de insumos por hospitais e redes privadas, agilizando desta forma todo o processo de compra. O Ministério da Saúde informou em nota que pediu à Anvisa que realizasse uma consulta internacional de disponibilidade dos principais medicamentos necessários para internação e intubação e que já fez uma requisição administrativa para obter 665 mil medicamentos para um período de 15 dias. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em 18 estados brasileiros, os estoques para remédios de internação só devem durar mais alguns dias. O CONAS tem alertado há semanas sobre a necessidade da gente ter uma atenção especial para os medicamentos para intubação de pacientes. A gente corre o risco de, nos próximos dias, viver um cenário muito parecido com o que vivemos no segundo semestre de 2020, quando faltou medicamento para intubação de pacientes. Em pelo menos 10 estados da federação, a gente já tem falta de 11 medicamentos do kit de intubação. Ou seja, a gente vai ter essas medicações aí para menos de 20 dias. Em 18 estados, a gente tem também o mesmo estoque crítico, com menos de 20 dias, para os bloqueadores neuromusculares. Qual é o problema? O problema agora não é só falta de planejamento, não é disso que se trata. Na verdade, hoje a indústria nacional é incapaz de fornecer toda a medicação que a gente necessita diante da extensão do volume de pacientes que a gente teve de internar em leito de terapia intensiva. Urge o Ministério da Saúde não só fazer um registro de preço nacional, não só fazer requisição administrativa, mas a gente tem de começar a pensar sim em fazer uma compra internacional para abastecer o mercado nacional, sob pena de nos próximos dias a gente não ter essa medicação para fazer o manejo adequado dos pacientes em leito de terapia intensiva. O Maranhão ainda não está inserido nesses estados. A gente tem um estoque por um pouquinho mais de tempo, mas nada significa que a gente vai ter resposta da indústria nacional nas próximas semanas. Isso quer dizer que a gente se planejou, mas que, diante do colapso que aconteceu no sistema de saúde do Brasil, o Maranhão também pode vir a ter problemas. Por isso, a gente tem que se adiantar à resolução desses problemas. Em meio à crise da pandemia de Covid-19 do país, com estados e municípios tentando conter o avanço da doença, algumas decisões acabam dividindo opiniões. É o caso de uma medida tomada pelo prefeito de Criciúma, no estado de Santa Catarina.
O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSDB, publicou um decreto essa semana que libera os servidores públicos municipais do serviço em razão da pandemia da Covid-19, mas sem remuneração. De tanto as pessoas perguntarem para mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown, ok? Estou assinando agora aqui o decreto do lockdown no Paço Municipal. O Wagner passa aqui para mim o número do decreto, é o decreto 539, já está sendo publicado agora nesse momento. Então, lockdown na Prefeitura de Criciúma. Lembrando só um detalhe, lockdown sem remuneração, não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo, vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo, porque é muito fácil pedir lockdown, quando a geladeira está cheia e o salário está garantido. Então, estou decretando lockdown na Prefeitura, voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown, só não vai ter salário. O vídeo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. E quem demonstrou total insatisfação foi o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que também usou as redes sociais para expor sua indignação pelo decreto. O servidor público da cidade de Criciúma não pediu para ficar em casa, não pediu lockdown. Está apenas pedindo para que aqueles do grupo de risco possam ficar em trabalho remoto. Não vamos desviar o foco. Nós precisamos cobrar do poder público aquilo que é de sua responsabilidade. E o decreto do prefeito é irresponsável, porque se hoje todos os servidores resolvessem pedir através do decreto para ficar em casa 15 dias, mesmo passando dificuldade, porque a geladeira não está cheia não, nem a inflação tiveram, e a caristia está para todo mundo, também para o servidor público. Mas se estes pedissem para ficar em casa sem salário e deixassem de atender, como ficaria a saúde de Criciúma se 10 médicos, se 10 enfermeiros, se 10 técnicos, se o pessoal da diretoria de trânsito pedisse para ficar em casa? De acordo com a publicação, aqueles que quiserem fazer o resguardo da sua saúde podem ficar em casa pelo período do estado de calamidade pública decretada pelo governo do estado de Santa Catarina, mas não haverá pagamento de salário no final do mês. Todos os serviços da prefeitura seguem normalmente. A primeira mulher a ocupar a presidência da Tanzânia tomou posse nesta sexta-feira. Samia Hassan, até então vice-presidente da Tanzânia, se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência do país. A muçulmana de 61 anos, natural do arquipélago semi-autônomo de Zanzibar, prestou juramento durante uma rápida cerimônia na cidade de Dar es Salaam. Como mulher, estou muito triste que perdemos nosso pai, mas sou grata que temos uma mulher liderando a República da Tanzânia. Acredito que o presidente cuidava dos menos privilegiados. Agora temos uma mulher que entende as necessidades das mulheres da Tanzânia. Ela vai cuidar dos nossos interesses e seguir os passos que nosso pai adotou. Me sinto bem porque sei que ela é capaz. O antigo presidente Magufuli, que trabalhava duro, a escolheu como vice-presidente porque viu qualidades que a habilitavam e por isso a teve perto desde o início. Temos certeza de que ela vai entregar. Ela é uma mulher trabalhadora, capaz de lidar com essa posição. Hassan assume o cargo depois da morte do presidente John Magufuli, oficialmente por problemas cardíacos. Opositores afirmam que a causa da morte foi a Covid-19. Samia Hassan deve ficar no cargo até o fim do mandato de 5 anos em 2025. Incentivada pelo pai, que foi vendedor de livros, uma jovem decidiu escrever um romance. O livro traz uma mensagem às mulheres para que enfrentem com garra e determinação. Melissa Oshiro é bacharel em Direito. Desde os 11 anos escreve poesias e contos. Morou e trabalhou no Japão entre os anos de 2005 e 2009. Mas em 2007 desenvolveu a síndrome do pânico. Foi incentivada a voltar a escrever, o que ajudou Melissa a superar o transtorno. Um dia meu pai me desafiou a escrever uma história, ele me pediu. Melissa dedica a obra ao pai Wilson Oshiro, que morreu em 2013. Na década de 70, ele vendia livros, enciclopédias de casa em casa. Foi vereador em Campo Grande por 2 mandatos. O sonho dele era ajudar as pessoas mais pobres, principalmente os japoneses.
Ele veio de uma família muito pobre, na casa dele não tinha nem chão, né? Era chão batido. Melissa tem outras histórias para serem publicadas, a maior parte sobre mulheres. Eu quero mostrar para as mulheres que talvez já desistiram de lutar pelos seus sonhos, né? Para elas não desistirem, sempre é tempo. E veja a seguir os ensinamentos da live do missionário Soares. E veja também. Você vai ver que a alimentação pode interferir na qualidade do seu sono. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura fez um alerta sobre a relação entre desastres naturais e os sistemas alimentares. Em um relatório, a agência da ONU disse que secas, inundações, tsunamis, incêndios florestais, invasões de pragas, epidemias e etc. fazem a agricultura pagar um preço alto em todos os setores. De acordo com a FAO, em países de baixa e média renda, as catástrofes entre 2008 e 2018 representaram mais de 100 bilhões de dólares em perdas de safras e produção de animais durante o período, impactando mais de 2 bilhões de pessoas que dependem do setor agrícola para a sua subsistência. Mesmo só tendo o primeiro caso detectado no final de 2019, a pandemia de Covid se impôs como um novo desafio, desorganizou as cadeias alimentares e ganhou um capítulo no relatório. Com o documento, a FAO deseja que a comunidade internacional invista mais para reduzir riscos e tornar os sistemas agrícolas mais resilientes, frente às cada vez mais frequentes e intensas catástrofes naturais. Ações como a criação de sistemas de alerta precoce ou o estabelecimento de seguro contra desastres foram algumas das possibilidades listadas. O tema é de interesse da ONU, que está preparando uma cúpula de sistemas alimentares marcada para setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, como parte da década de ação para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Não é novidade que a alimentação interfere na saúde do corpo e da mente. E no caso da insônia, alguns alimentos podem contribuir para o agravamento do quadro. O Renato não é daqueles que controla a alimentação, nem mesmo à noite antes de dormir. Ele manda ver na hora do jantar. Todo dia é segunda a segunda, é arroz e feijão, isso é o básico, não falta em casa. E das 7h30, 8 horas é a hora do jantar. Minha mãe prepara tudo ali, os alimentos. E aí, às vezes, no final de semana, muitas vezes no final de semana, acaba tendo pizza da sexta, ou acaba a gente pedindo pizza no sábado, ou esfirras. E aí a gente acaba usando a pizza, essas esfirras ou pastel como mistura para janta. Eu costumo me alimentar às 7h30, 8 horas, e daí umas 10h30, 11 horas já estou na cama já para dormir. Então durmo assim de barriga cheia e sem peso na consciência. Esses hábitos não são nada saudáveis e são inimigos do sono, segundo especialistas. O Igor tem um inimigo do sono e é um velho conhecido de muita gente que sofre de insônia. Se ele consumir, é certo que vai passar a noite em claro. É o café, né? Eu já, enfim, em outras épocas da vida, estudando bastante, né? No período de vestibular, eu consumia bastante café, café e energético. E aí, enfim, são substâncias, né? São produtos que me deixavam bem ativo. Quando eu faço o consumo assim, muito próximo da hora do sono, isso prejudica ainda mais, né? Me prejudica bastante. Eu evito, enfim, consumir, digamos, comida pesada muito próximo da hora de dormir. Eu prefiro mais um chá, uma coisa que relaxa mais. Café nem pensar. Se eu beber café, enfim, um sono que já não é tanto, né? Ele fica ainda mais curtinho, digamos. As alterações provocadas pela cafeína podem contribuir para a alta incidência de distúrbios do sono. Os especialistas recomendam evitar alimentos que contenham cafeína, por exemplo, e adotar uma dieta rica em nutrientes que são capazes de produzir uma boa noite de sono. Existem alimentos comprovados cientificamente que nos ajudam a dormir melhor. Muitas vezes a gente percebe que os pacientes tomam muito café ao longo do dia e às vezes a pessoa é uma má metabolizadora de café. Então existem aquelas pessoas que podem tomar café às vezes às 8 da noite, que vão dormir super bem, enquanto outras
se tomarem um cafezinho às 3 da tarde, já pode ter uma alteração do sono. Então, por exemplo, esse é o primeiro passo que a gente tem que investigar e descartar essas bebidas aí que tem cafeína ou outros componentes energéticos. Alguns alimentos são nossos aliados e ajudam a combater a insônia, como mel, chá, leite, banana, nozes, cereais integrais, iogurte, ovos e aveia. Alguns alimentos ajudam na indução do sono. Alimentos principalmente que atuam aí na liberação de serotonina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de paz, de calma no nosso corpo. E então comidas que levam à liberação de serotonina ou comidas que contêm bastante magnésio, que também é um mineral que ajuda na indução do sono, são recomendadas aí no final do dia. Por exemplo, entra aí um chocolate, aí tá a desculpa ideal, né, para você consumir um chocolatezinho aí no final do dia, um chocolate amargo, às vezes um pouco antes de você ir dormir. Banana também, ela é rica em magnésio, ajuda na liberação de triptofano, ajuda na formação da serotonina. Um pouquinho de leite quente. Então, sabe quando a avó antigamente fazia aquele leitinho quente para dormir? No fundo, tem até uma explicação aí científica do porquê isso daí auxilia na indução e no começo do sono. A gente tem aí uma gama de chás com ação comprovada que podem ajudar no sono. Aí entra, por exemplo, melissa, valeriana, passiflora, maracujá, e você pode fazer um mix de todas essas ervas, por exemplo, e tomar elas ali à noite. Isso daí ajuda bastante. Já outros alimentos devem ser evitados antes de dormir, como queijo e carne vermelha, que são difíceis de digerir. E também tomates, que contêm grandes quantidades de tiramina, uma substância química que estimula o cérebro e retarda o sono. Ter bons hábitos alimentares, além de ajudar a dormir melhor, contribui e muito para termos uma vida mais saudável. A gente já tem vários estudos mostrando que quando a gente não dorme bem, por exemplo, no dia seguinte a gente tem uma produção gigantesca de grelina. Grelina é o hormônio da fome. Então já está mais do que comprovado. Se você dorme pouco, ou se a sua noite é aquela noite tumultuada, que você fica acordando, tem dificuldade de voltar a dormir, no dia seguinte a sua fome vai estar lá nas alturas. Tem uma estimativa aí que quando você não dorme bem, você consome entre 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte. Então imagina, uma pessoa que não dorme bem diversas noites, não tem como, ela vai acabar ganhando peso. Além disso daí, durante a noite, por exemplo, a gente produz GH, que é um hormônio que é essencial para o nosso corpo, que dá vitalidade, que ajuda a manter a nossa massa magra, que ajuda também a manter nosso tecido adiposo mais baixinho. Se a gente não produz o GH de forma adequada, também favorece o acúmulo de peso, o ganho de gordura corporal. A NASA concluiu mais um teste com o foguete Artemis, que deverá levar o homem de volta à Lua no prazo de 3 anos. Teste de fogo e calor do núcleo do foguete do Sistema de Lançamento Espacial, que teve duração de 8 minutos, com o objetivo de simular um lançamento e disparar os motores, enquanto o veículo estava ancorado em uma torre no Centro Espacial Stennis, no estado norte-americano do Mississippi. Os 4 motores RS-25 rugiram e se acenderam pelo tempo de duração do teste e preencheram os arredores e o céu com nuvens de fumaça branca. A agência pretende levar astronautas à Lua até 2024, mas o programa está 3 anos atrasado e com orçamento estourado em quase 3 bilhões de dólares. O último homem a pisar na Lua foi Eugene Cernan, em dezembro de 1972. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, ótimo final de semana. Fique na paz. Tchau.